No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Sem correção da tabela do imposto de renda, quem ganhar mais de um salário mínimo e meio poderá pagar imposto de renda já em 2023. Dinho Ouro Preto, o vocalista do Capital Inicial, se arrepende de apoio a Sérgio Moro e detona legado de Bolsonaro. Câmara aprova em primeiro turno o texto base da PEC do piso salarial da enfermagem. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT de hoje começa falando sobre a correção da tabela do imposto de renda, que apesar de ser ter sido uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro em 2018, o governo federal até agora não fez essa correção. Bom, o que acontece é o seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi aprovada na terça-feira e estipula um reajuste para o valor do salário mínimo, que agora vai a R$ 1.294, mais uma vez sem aumento real, só com a reposição da inflação. Bom, para piorar ainda mais a vida de quem ganha pouco, não é? Hoje, quem não paga imposto ganha até R$ 1.902, ou quem ganha até R$ 1.902, melhor dizendo, está isento de imposto de renda, o imposto de renda retido na fonte, que é aquele descontado já no holerite, na folha de pagamento. Com essa correção, com a correção do salário mínimo, muitas categorias passam a dar reajustes, então, para os seus trabalhadores. A partir do ano que vem, então, quem ganhar um salário mínimo e meio, por exemplo, R$ 1.940, vai começar a ter de pagar o imposto de renda. A gente conversou com o Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT Nacional, para falar sobre isso. Com a não correção, o que acontece é que o poder de compra do brasileiro, que já está baixo, vai ficar menor ainda, porque ele vai passar a pagar imposto de renda. Quem ganha pouco vai começar a pagar imposto de renda. Vamos ouvir a conversa. Então, na verdade, a questão do imposto de renda no Brasil, ela vai na contramão daquilo que as centrais sindicais e a CUT em especial têm costumeiramente defendido, que é a taxação de quem ganha muito no Brasil, ou seja, a taxação das grandes fortunas. A irresponsabilidade fiscal do governo Bolsonaro, que estoura o teto de gastos, não que seja uma política que nós defendamos o teto de gastos, mas que não tem nenhum compromisso fiscal com as contas públicas, mais uma vez coloca sobre o conjunto daqueles que têm as menores remunerações uma carga tributária muito maior do que quem ganha muito nesse país. E esse fato de que nós estamos vivenciando um processo de alta inflação, de carestia, nós vamos ter mais pessoas contribuindo com o imposto de renda, portanto, quem ganha um salário mínimo e meio vai passar a contribuir com o imposto de renda se não houver a correção da tabela de imposto de renda, coisa que nós não acreditamos que o governo fará, tá certo? Portanto, mais uma mentira da campanha, mais um estelionato eleitoral cometido pelo Bolsonaro. E, além dessa questão, aqueles que já contribuem com o imposto de renda vão contribuir muito mais, ou seja, não há correção salarial, há uma queda bruta no poder aquisitivo do trabalhador, há uma redução do poder aquisitivo de todos os salários no Brasil por conta de que não há uma correção, um ganho real das principais categorias profissionais do Brasil, e a cada dia mais pessoas estão contribuindo com o imposto de renda, que, de certa forma, se nós não tivermos uma alteração no quadro atual, com a mudança de governo, fatalmente, em pouco tempo, nós vamos ter um trabalhador que tem um salário mínimo também contribuindo com o imposto de renda. Bom, a gente conversou então com o Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, para falar sobre a não correção da tabela do imposto de renda que penaliza os trabalhadores que ganham menos, né? A tabela deveria ser corrigida, acompanhar a inflação, então os 1.900 aí de isenção, né? A faixa de isenção de R$ 1.902 corrigida, ela teria aí um acréscimo, se fosse pela inflação estimada desse ano, de quase 10%, um pouco mais de 10%, vamos dizer, ela iria para R$ 2.100 e quase R$ 2.200. Então, até R$ 2.200, quem ganha até R$ 2.200 não pagaria imposto de renda. No entanto, a tabela não é corrigida e causa todo esse prejuízo. Mas tem mais, para quem ganha mais do que um salário mínimo e meio, que é o que a gente estava falando agora há pouco,
Por exemplo, se um trabalhador que ganha a média de rendimentos no Brasil, que é de R$ 2.483, já está enquadrado na alíquota de 7,5%, portanto, vai ter um desconto de R$ 43 por mês ou R$ 564 por ano. Se esse mesmo trabalhador tiver o salário reajustado de acordo com o índice da inflação na database, de acordo com o mínimo, supondo esse percentual de 10% que seria a inflação, ele vai passar a ganhar R$ 2.731. E pela atual tabela não corrigida do imposto de renda, esse trabalhador vai poder ter deduzido no salário R$ 62 por mês, ou terá reduzidos no salário R$ 62 por mês, o que dá R$ 800 por ano, R$ 806 por ano, diferente dos 564, de acordo com a tabela. Tem mais um detalhe importantíssimo que a gente tem que dizer também sobre a tributação do Brasil, é que a tributação aqui no país ela não é progressiva, pelo contrário, ela é regressiva. Grande parte da arrecadação do imposto federal, do governo, vem de impostos sobre o consumo, ou seja, tudo que a gente consome a gente paga uma certa porcentagem. Então, um trabalhador, por exemplo, que ganha R$ 2.000, a porcentagem para os impostos é de 5%. Se ele vai comprar um produto de R$ 1.000, a tributação, digamos que seja 10%, ele vai pagar R$ 100 de imposto. Se alguém com renda de R$ 20.000 por mês compra esse mesmo produto, vai pagar o mesmo imposto de R$ 1.000. Pode parecer que é democrático, mas não é. O que acontece é que os pobres acabam pagando muito mais impostos em relação à renda do que os ricos. Quanto menor o salário proporcionalmente, maior é a carga tributária, maior é o montante despendido do salário para pagar os tributos. Notícias. O vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, fez uma autocrítica sobre suas posições políticas. Disse estar arrependido do apoio que deu ao ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil. Ele detonou o legado do Jair Bolsonaro e ainda revelou que votou em Fernando Haddad nas eleições de 2018. Tudo isso numa entrevista dos integrantes da banda Capital Inicial à Folha de São Paulo sobre a turnê de comemoração dos 40 anos da banda. Que, entre outros sucessos, tem a música que inclusive eles regravaram, o Legião Urbana regravou originalmente, aquela Que País é Esse, música emblemática, não é? Num show em Curitiba, em 2016, ele dedicou essa música, justamente, Que País é Esse, a Sérgio Moro, julgado como suspeito pelo STF em todos os julgamentos da Operação Lava Jato que envolvem o ex-presidente Lula. O ex-juiz estava num camarote assistindo ao espetáculo. O artista hoje reconhece a falta de imparcialidade do então juiz, que perseguiu opositores se utilizando do sistema de justiça e ajudou a eleger Bolsonaro. Aí o Dinho disse o seguinte na entrevista: mordi minha língua. Eu via a Lava Jato como uma operação independente que alcançaria todos os políticos, mas virou perseguição ao PT. Mais tarde, o cara ainda virou ministro da Justiça, justamente da pessoa beneficiada pela Lava Jato. Não houve isenção e eu me oponho à falta de isenção, disse o Dinho Ouro Preto. Ele também disse que atualmente se coloca frontalmente contra o governo de Jair Bolsonaro. E diz ainda, meu problema são os caras que querem dinamitar as instituições e acabar com a democracia. Dinho Ouro Preto é filho de um cientista político e de uma historiadora. Ele se define como centro-esquerda, como de centro-esquerda, e disse à reportagem que votou em Haddad no pleito passado, na eleição passada, mesmo com ressalvas ao PT. Conquista. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira por 425 votos a favor e 7 contra a proposta de emenda à Constituição número 11 de 2022, que garante a segurança jurídica para o pagamento do piso da enfermagem. De autoria do Senado, a PEC do piso da enfermagem determina que uma lei federal vai instituir pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Quase todos os partidos declararam voto favorável, só o Partido Novo que não. Para o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a proposta faz justiça aos profissionais de saúde. Bom, apenas o Partido Novo orientou o voto contrário ao piso, dizendo que, por exemplo, o deputado Thiago Mitral, de Minas Gerais, do Novo de Minas Gerais, disse que a proposta vai gerar uma onda de demissões com aumentos salariais. E por falar em PEC aprovada, a Câmara dos Deputados aprovou na noite da terça-feira também, em primeiro turno, por 393 votos favoráveis e 14. E por falar em PEC, foi aprovada também nessa quarta-feira, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição número 1 de 2022, chamada PEC do Desespero ou PEC do Auxílio.
Ela aumenta o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, reajusta o valor do Vale Gás e cria um benefício de R$ 1.000 para caminhoneiros, o Vale Diesel. Tudo isso vai valer apenas até dezembro, após as eleições que vão escolher o novo presidente da República. Como Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, está em segundo lugar, atrás do ex-presidente Lula, em todas as pesquisas de intenções de voto, a proposta foi apelidada de PEC do desespero. Com as medidas, que têm custo estimado em 41,2 bilhões de reais, Bolsonaro espera reverter parte da vantagem de Lula na corrida eleitoral. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!